Boa noite, gente. Hoje nós vamos fazer essa caminha com extensão para sofá. Então, na verdade, a gente tem esse lado, tá? Que é como se ela fosse uma caminha tradicional. Ó, tem as 3 laterais, a almofadinha, só não tem a parte da frente porque a gente vai fazer a extensão para colocar no sofá, mas ela é praticamente quase que a mesma coisa que a outra. Então a gente tira a almofada, puxa ela, ó, faz a extensão, bota no sofá, tem as laterais, o cachorrinho fica, aí bota, faz a extensão, bota a almofadinha, esse é um lado dela. Ela é dupla face, então a gente pode virar do outro lado. Vamos ver aqui. Esse é o outro lado dela, que é o lado que tem a estampa floral. E é a mesma coisa aqui. A gente tem as 3 laterais, tem a almofada, aqui, a almofadinha, e tem a parte da extensão, certo? Aqui, deixa eu botar para vocês verem tudinho. A parte da extensão, tá? Essa parte da frente aqui, que é a do floral, eu faço trabalhada, eu faço vários triângulos pra ficar bonito, bem acabado, enfim. E aqui é a mesma coisa, você pode pôr ela esticada e pode pôr também ela dobradinha. Isso você pode fazer, eu gosto de fazer com 2 tipos de tecidos diferentes, mas se você preferir, você pode fazer com somente um tecido, que não tem problema nenhum. Isso vai de acordo com o que você gostar, de acordo com o que você, para quem você vai vender. Mas é bom você dar a opção de ter essa dupla face, né? Porque um dia a pessoa pode querer estar usando um lado e no outro dia o outro lado. Isso facilita inclusive a lavagem, né? Ela é toda de zíper, vocês vão ver com passo a passo. Então ela é toda lavável. Então vamos começar. Então vamos para as medidas. Eu cortei 3 pedaços de tecido do laranja e 3 pedaços de tecido da estampa. Qual é a medida? 50 por 21, tá? Então são 3 do laranja e 3 do estampado. Essa aqui vai ser a parte que nós vamos fazer as 2 laterais e a parte de trás. Aqui nós temos o tecido para fazer os lacinhos das laterais. Eu cortei 4 pedaços de tecidos. Eu optei em colocar o amarelinho, tá? Para fazer o contraste com a estampa e o laranja. Então, qual é a medida desse corte do lacinho? Aqui nós temos 40, ó, 40 por 11. Porque nós vamos dobrar o tecido, ó. Vamos dobrar o tecido ao meio, fazer a costura daqui, toda a costura dessa lateral e depois virar ele pro lado direito. Esse é um passo que depois eu mostro a vocês. Agora é o corte, né? O tamanho dos cortes. Então, recapitulando, a parte dos laços, eu tenho 40 de tamanho e 21 de altura, tá? Os zíperes, eu cortei um tamanho de zíper maior, que vai ser a parte de trás do meu fundo, para eu poder desvirar a cama, e como ela é dupla face, vão ser 2 tecidos, então a medida desse zíper é 50 centímetros, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar as ponteiras que vocês já sabem. Aí, eu boto as ponteiras, uma em cada lateral, e ele vai ficar um pouquinho maior. Essa é pra parte do fundo, tá? Da parte do fundo, pra poder fazer a dupla face. Agora, eu tenho mais 3 tamanhos de... 3 cortes de zíper. Esses aqui vai ser usado nas laterais da caminha, tá vendo, ó? Nas laterais. Então, eu fiz um para cada um. Então, a medida dele é de
41 centímetros, tá? O maior é 50, que é do fundo, e os 3 menores são de 41 centímetros. Vou botar também a extensão da ponteira, vai ficar um pouquinho maior, por conta do acabamento. Agora, eu vou mostrar a parte do fundo. Esse fundo, o que eu fiz? Vamos para a medida primeiro. Ele mede, são 114 centímetros de cima até embaixo, tá? 114 por 55 de largura. Então, aqui eu tenho 114, tá? 114 de tamanho por 55 de largura. O que eu fiz? Eu cortei 2 pedaços desse tecido, tá? O de flores. Cortei um pra cá, outro pra cá e cortei também uma manta R2 do mesmo tamanho. Aí o que eu fiz? Fui pra máquina e fiz os triângulos na costura, tá vendo? Fiz os triângulozinhos na costura para ficar bonito, fica um acabamento mais bonito. E já fiz o acabamento na overlock, tá? Então, essa parte já está pronta. Depois, com calma, se vocês se interessarem em saber como é que faz, vocês me peçam que eu vou lá e faço um vídeo somente disso. Então, eu tenho a parte do fundo da minha cama, é grande mesmo, porque aqui vão entrar as laterais, aqui as laterais e a parte de trás. E aqui eu vou ter a extensão para que ele possa cair no sofá, certo? Então, a medida é 55 de largura por 1,14, tá? Esse total aqui tem 1,14. Aí, fiz essa parte. Aí, eu vou precisar da parte do fundo, porque ele é dupla face, então eu tenho o outro fundo, que é também a mesma medida. Eu optei em fazer ele no laranjinha com branco, ó. Né? São bolinhas brancas. Então, a medida é a mesma, 114 por 55. Eu vou pôr o zíper, ele vai ficar um pouquinho maior, mas aí eu vou fazendo o ajuste, porque eu preciso que ele chegue nesse tamanho aqui. Como eu ainda vou trabalhar na overlock, ele vai diminuir um pouquinho. Mas aí, depois que eu começar a fazer o encaixe deles todos, eu vou botar a medida exata que ele vai ficar, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte das laterais. O que eu vou fazer? Essas eu vou ter que fazer uma por uma, assim, ó. Vamos lá, eu pego uma parte laranja, pego uma parte estampada. Aqui eu vou aplicar o meu zíper, tá? Eu optei em aplicar o zíper no estampado. Então, o que eu vou fazer? Para não ficar muito confuso, eu vou fazer os zíperes, né? Vou botar o cursor, vou fazer as ponteiras e vou trazer ele montado antes de passar na máquina, tá bom? Vou fazer isso e volto. Passo seguinte agora, colocação do zíper. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o zíper, aqui, vamos tirar. Ó, já pus a ponteira do zíper, tá? Pego o tecido virado o lado direito pra cima. Pego o direito do zíper, viro de cabeça pra baixo, ó. Viro o direito do zíper com o direito do tecido, tá? Aí faço, ó, vejo mais ou menos a distância entre os dois para a ponteira ficar bonitinha. Marco no outro também. Aí agora eu vou pra máquina, vou passar uma costura reta aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui. Depois que eu fizer a costura aqui, eu vou virar, ele vai estar costurado, eu vou virar e vou rebater a costura aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer nas 3 partes, que é essa e essa.
vou fazer a colocação do zíper. E quando eu fizer a colocação do zíper, eu volto pra gente fazer o passo seguinte, tá? Que o passo seguinte a gente vai ter que colocar as fitinhas que eu já deixei pronta, ó. Já fiz a costura, ela é amarelinha, eu costurei com a própria linha laranja, ó. Fica bem bonita. Fiz a costura interna e fiz ela externa também, tá? Aí o próximo passo a gente vai colocar as fitas e a parte do laranja, tá ok? Então deixa eu fazer o zíper e volto. Agora o que a gente vai fazer aqui? Na parte de trás, eu tenho que botar 2 fitas, tá? Por quê? Por que eu tenho que botar 2 fitas? Porque essa vai prender a lateral desse lado e essa do outro lado. Aqui, vou mostrar. Essa prende esta lateral, tá vendo, ó? Com esse lacinho, certo? Então, a gente tem que se antenar para isso, tá? Da lateral que vai ficar presa aqui, eu vou botar o laço desse lado, tá? O zíper para baixo e o laço desse lado. Do outro lado é o contrário, ó. Esse eu puxo pra cá, esse eu ponho pra cá. Por quê? Porque esse vai ficar nessa lateral. Ficando nessa lateral, eu vou dar o laço aqui, certo? Então, qual foi a distância que eu achei aqui? 3 centímetros, tá? De cima pra baixo, aqui. 3 centímetros de distância, aqui, ó, tá vendo? Do tecido do laço pra cima, 3 centímetros, 3 centímetros, tá? Então, vocês medem 3 centímetros, pra ficar bem alinhadinho. Com os outros dois é a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? Eu primeiro passo uma costura aqui na lateral pra prender o laço, tá? Aqui, ó. Primeiro eu passo uma costura na lateral para prender o laço, só no laço mesmo. Depois eu pego a parte, que é a parte laranja, ó. Alinho bem alinhado aqui embaixo, tá? Ele tem que ficar muito alinhado embaixo, aqui, ó. Aqui é muito importante, viu? Ó. Tem que estar alinhado com o fecheclé. Então, já venho aqui e marco, ó. Vai ficar bem certinho a parte de baixo. Aí, venho aqui em cima. Tem a sobra de tecido aqui, não tem problema, ó. Não tem problema. Eu vou passar a costura reta na lateral, na parte de cima, na outra lateral. Isso aqui eu vou deixar aberto, tá? Eu não vou costurar agora. Então, recapitulando. Eu meço 3 centímetros do tecido em cima para poder marcar o meu laço, tá? Onde vai ficar o meu laço. Pego o tecido laranja, que é o que vai ficar por cima. Coloco de cabeça para baixo, ó. Fica estampa com estampa, né? Direita com direita. Viro. Ó. Tá vendo? Deixo marcado. Eu preciso centralizar, tá? A parte de baixo do tecido com a parte do zíper. Aqui, ó. Tá vendo? Zíper e a parte do tecido. Ele tem que ficar bem juntinho aqui. Aí eu pego, faço a costura lateral das 2 laterais. Aqui, ó. Faço a costura lateral, ó. Costuro aqui. Costuro a parte de cima e depois costuro a outra lateral. Eu vou fazer na máquina e venho mostrar pra vocês, tá bom? Fui na máquina, ó, passei já o overlock. Normalmente é esse o processo que eu faço, tá? Eu passo o overlock, passei na lateral, na parte de cima e na outra lateral. E depois eu fiz a costura reta, tá?
Aqui eu mantive aberto, porque a gente vai ver agora por que de ter ficado aberto. Ó, a gente vira pro lado direito. Viramos agora pro lado direito, ó. Aqui. A gente pode pegar a parte da tesoura só pra botar aqui as pontinhas. Esticar as pontinhas. Bem, então, essa aqui é uma lateral, certo? Tá com zíper, já fiz o overlock, já costurei as laterais e costurei a parte de cima, tá? Agora eu vou desvirar as outras também. Ó. Fiz a outra lateral. O que eu falei pra vocês, ó. Uma lateral vai ter um lado do laço, certo? E a outra, o outro laço. E essa aqui é a do meio, que tem as duas laterais com laço. Porque ela vai ficar na parte de trás. Ela vai ser a base, né? Parte de trás, ó. Aqui. Então, aqui eu tenho... Deixa eu tirar essa linhazinha daqui. Pronto. Aqui eu tenho um lado com laço e o outro lado com laço. Agora, a gente vai montar na base dela, tá? Que é o fundo. Vamos lá. Deixa eu botar o fundo aqui pra gente poder fazer a montagem. Peraí. Ó. Aqui é o fundo, tanto faz esse lado como o outro lado, ou como esse lado aqui, tanto faz, tá? Não faz a menor diferença porque são tamanhos iguais. Tem o mesmo triângulo que eu fiz na costura. Então, vamos pregar isso aqui. Vamos botar pra fazer a finalização. Ó, dobramos aqui, tá? Vamos dobrar aqui. Viramos a estampa com a estampa. Aqui. Tomando cuidado com o zíper, tá? Pra não costurar o zíper. O fecheclé, né? Aqui. Aí, o que que eu faço? Eu meço uma distância de um lado pra ficar igual ao outro, tá? Ó, aqui tem 4 centímetros. E aqui tem 3,5. Então, eu puxo um pouquinho pra cá. Pra ficar igualzinho. Vamos lá. Ó, 3,5 por 3,5, certinho. Então, o que que eu faço aqui? Eu já marco, tá? Já vou marcar porque eu vou pra costura. Faço a marcação, ó, marco aqui no meio, marco desse lado e do outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês, bem de pertinho, ó. Tá vendo? Marquei, ó, aqui é a parte da frente, ó. O zíper tá aqui, viu? Ó, estampa com estampa. Botei a estampa com estampa pra baixo, uma virada pra outra, tá? Fiz a marcação, vou pra máquina de costura, vou costurar essa aqui primeiro, depois eu volto com esta outra. Olha aqui, tem que ter o cuidado com a parte do laço, tá? Porque se colocar errado, já era, vai ter que descosturar tudo. Pego a parte do zíper, ó, direito, viro de cabeça para baixo, faço a marcação aqui também, ó. Posso marcar bem rentinho aqui. Quanto mais rentinho eu marcar, para mim melhor. Aqui, isso aqui não tem problema, porque na hora da finalização é de importância, tá? Porque eu vou precisar passar uma costura aqui. Então, eu pego, posso até deixar um pouquinho mais aberto. Aqui, ó. Pouquinha coisa, mais aberto. Marco aqui. Marco o meio. E marco o outro lado. Aqui, ó. Tomando sempre cuidado com isso aqui, tá? Pra não quebrar a agulha. É meio chatinho.
E aqui eu faço a mesma coisa, ó. A outra lateral que vai ficar presa nisso aqui, no lacinho. Vira a estampa de cabeça pra baixo, ó. Faço a mesma marcação, vejo a marcação daqui, ó. É igual. Deixo marcado, ó. Deixa eu virar aqui. Deixo marcado. Marco o meio. Tomo sempre cuidado para prender o tecido, o laranja, com o zíper e a parte de baixo, tá? Então, prendo aqui também. E prendo o outro lado. Ó. Os dois ficaram centralizados certinhos, tá vendo? Porque eu fiz a mesma medida para os três, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou para a máquina de costura daqui, para vocês poderem ver. Vou para a máquina, vou fechar, vou passar a máquina aqui, ó. Aqui, a máquina reta aqui. Depois eu passo aqui e volto novamente. Então, já costurei as laterais, tá? Ó, já costurei as laterais, ok? As três, né? As duas laterais e a parte de trás, certo? Botei o tecido com tecido, um virado para o outro, tecido com tecido. Peguei a minha parte laranja, do fundo laranja, ó. Passei um overlock nela toda. Costurei o zíper nela, tá? E agora eu tô pegando ela, botei ela com a parte direita pra baixo, tá? Ó, direito com direito. Já prendi aqui mais ou menos, porque eu vou passar uma costura agora nela inteira, tá? Vou costurar isso aqui tudinho. Vou fazer a marcação dela inteira, tá? Ó, aqui ficou um pouquinho grande a parte das laterais. Eu tenho a opção de poder agora ir para overlock e tirar. Eu até prefiro, tá? Porque eu tenho uma sobra boa aqui e tenho uma outra sobra boa aqui. Então, eu vou antes de eu passar a costura reta nela todinha, eu vou para overlock e vou tirar um pouquinho desse excesso, tá? Porque fica mais fácil para eu costurar. Ó, que inclusive até aqui também tem excesso de tecido, tá vendo? Então, eu vou tirar o excesso de tecido, vou para overlock e depois eu vou para a máquina reta para fazer a costura nela toda, ó. Então, eu peguei o fundo laranja, tá? Esse aqui já é o nosso fundo pronto, aquele que nós trabalhamos, ó. Tem o tecido igual na parte da frente e de trás. Fiz a costura das laterais, fiz a costura do fundo aqui. Agora, vou pegar a parte laranja, já com o zíper, que eu já botei o zíper. Pego ela, a parte da frente, boto estampa com estampa. Ela vai ficar virada assim do avesso, certo? Vou pra máquina, vou fazer a costura reta nela todinha, aqui toda, vou fechar ela inteira. Não tenho problema de fechar ela inteira, por quê? Porque eu coloquei esse zíper aqui justamente para eu poder ter a possibilidade de abrir, tá vendo? E desvirar a cama. Como ela é uma dupla face, então eu tenho, é necessário fazer o zíper. Esse zíper aqui, do fundo, tá? Então eu vou fazer isso e quando eu voltar, eu vou mostrar como é que ficou a cama. Ainda não vai estar cheia, não. Mas aí eu vou mostrar como é que ficou toda a costura. Então, ficou tudo costurado, tá? Na parte de cima, na lateral, grandona, parte de baixo e a outra lateral. Eu fiz a costura reta e a overlock. Então, agora a gente vai abrir, ó, com o zíper daqui, tá vendo? Ó. E vamos botá-la toda pro lado direito. Pra ver como que ficou. Bota, puxa tudo. E vamos ver como ficou a costura. Aqui. Deixa eu fechar essa costura aqui da parte das costas.
que é essa aqui, pra gente esticar aqui e ver como é que ela ficou. Ó, então, pera aí, eu não posso nem fechar, eu tenho que acertar aqui dentro, pera aí. Tem que acertar ela todinha aqui dentro, pra ver como que ficou. Ó. Essa aqui foi a parte do laranja, que a gente botou o fundo, ó, fundo laranja, tá? Agora eu vou fechar, fundo laranja, e esse é o fundo estampado. Aqui a gente tem os zíperes que a gente colocou, certo? Com as faixinhas para poder dar o laço, ó, para poder dar o laço. E quando a gente pegar e dobrar, aqui, a gente vai ter um tamanho bem razoável, tá vendo? É o mesmo tamanho, não vai ficar sobra pra fora. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou encher as laterais pra gente ver como é que vai ficar. Mas tem a parte daqui de cima ainda que eu tenho que fazer, que é a almofadinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a almofada. Quando eu fizer a almofada e trouxer ela pronta, eu já trago as laterais todas com enchimento, aqui, a almofada, e a gente faz a finalização da cama pra ver como é que ela ficou, ok? Já volto. Então, essa é a finalização da nossa cama. Ó, a extensão da cama, as laterais, vamos fechar as laterais aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, os lacinhos pra gente fechar as laterais. A gente faz o laço. Aqui. Meio sem jeito pra fazer, mas vai ficar bom. Um lacinho. O outro lacinho. É bom a gente dar uma boa apertada nos lacinhos, que vai ser ele que vai segurar, né? Vai deixá-la bem firme na parte da frente. É importante também que que vocês façam ela bem cheinha, porque esse enchimento ele vai murchando com o tempo, né? Então, assim, como a gente precisa que ela fique em pezinha, e o cachorrinho vai usando, e aí joga para um lado, joga para o outro, ela vai ficando um pouquinho mais murchinha, que é normal mesmo. Mas por isso que é importante a gente fazer bem cheinha, tá vendo, ó? Bem cheinha. A outra lateral dela, ó, tá bem cheinha. Aqui é a frente. Olha como é que ficou a frente. A frente com a extensão dela, tá? Então, o que acontece aqui? Vai deixar ela com a extensão aberta? Ok. A gente pega, bota a almofadinha, ó, colocou a almofadinha, certo? Eu fiz, acho que um pouquinho até mais cheia a almofadinha, pode ser um pouco mais vazia, porque aqui a gente tem a proteção, que é a manta R2, né? Na verdade, são 3 tecidos, são 2 do da estampa e mais o de bolinha. Então, ela tá bem resistente, bem fofinha, não vai passar umidade se colocar no chão, não vai ter problema nenhum. Então, aqui, mas eu botei ela bem cheinha, a gente pode... E também o cachorro vai usando, aí vai murchando, vai diminuindo, não tem problema. Então, a gente pode usar ela assim, com a extensão pro sofá, ou a gente dobra, põe ela pra dentro, ó. Bota ela pra parte de dentro. Aqui. Colocou ela toda pra dentro, esticadinha. E ficou a caminha. Uma caminha tradicional. Só que não tem a parte da frente, né? Porque o propósito dessa cama foi fazer com a extensão pro sofá. Então, mas tem... Aqui é uma cama. Você pode te botar no sofá ou não. Tem essas duas possibilidades. E ela também tem aquela questão de ser dupla face. Então, a gente pega, abre, desvira, ó. Aqui ela vai ficar toda
na estampa laranja, aqui, toda na estampa laranja. Ó. Tá vendo? Fica na estampa laranja, não tem problema nenhum, com a parte do floral pra fora. Ou você também pode botar ela dobradinha pra dentro. Dobrou, botou pra dentro, virou a caminha também. Vendo? E é isso aí, gente. Eu, de coração, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro fazer. Eu adoro, enfim, essas coisas que me dão trabalho, que me fazem pensar. São as que eu mais gosto de fazer, na verdade. Porque o tradicional a gente já conhece, já sabe. Eu gosto mesmo de desafio, de coisas novas. E então é isso. E faço com o maior amor, com o maior carinho. Adoro mesmo, de todo o meu coração. E vou ter o maior prazer se vocês tiverem alguma dúvida, se em algum momento passou alguma coisa que eu não tenha percebido. Enfim, é só me chamar, perguntar, mandar mensagem que eu vou responder a todos. Tá ok? Muito obrigada, um beijo grande.